Bom, naquela famosa cena de sexo do filme O Último Tango em Paris, não houve o consentimento da atriz. Paulinha, que história é essa? É da Maria Schneider, né, Edgar? Então, essa história foi recuperada pela Elle, que postou no seu site um trecho de uma entrevista dada pelo cineasta italiano Bernardo Bertolucci, uma entrevista de 2013, então depois da morte da Maria Schneider. E nessa entrevista ele admite que para aquela famosa cena da manteiga do Último Tango de Paris, daqui a pouco eu explico Último Tango em Paris, daqui a pouco eu explico para vocês como é a cena, para quem nunca assistiu o filme. O que acontece nessa cena? É uma cena de estupro. O que acontece é que a Maria Schneider sabia que era uma cena onde aconteceria um estupro, mas ela não sabia de um detalhe bastante importante. Acontece que nessa cena, o Marlon Brando e o Bernardo Bertolucci tiveram uma ideia antes de filmar, e a ideia era a seguinte: pegar ali um tablete de manteiga, que faz parte ali de um diálogo da cena, e usar essa manteiga como lubrificante para a cena de estupro. Esse detalhe, a Maria não sabia. Ela não sabia que aconteceria isso na cena. O Bernardo Bertolucci diz que optou por fazer isso, por não informá-la, porque ali ele queria ver a reação dela como mulher, né? Como a garota que era, de 19 anos, e não como atriz. O que é uma coisa muito complicada, né, Edgar? Você sabe que para estupro não precisa de penetração e não precisa de pênis. Eles colocaram ela numa situação de humilhação, sem ela saber, sem ela querer, sem ela, enfim, poder se pronunciar, e isso ficou marcado na vida dela. Ela chegou, antes de morrer, ela chegou a falar sobre isso, Edgar, numa entrevista para o Daily Mail. Ela falou: olha, eu realmente não sabia de nada, fui surpreendida, me senti abusada, não sabia o que falar, era muito jovem, poderia ter chamado meu advogado, só depois fui descobrir isso, que eu não seria obrigada a fazer nenhum tipo de cena que não tivesse descrito em script. Isso não estava decidido antes, foi uma ideia que eles tiveram e não me informaram, e foi uma coisa que pesou muito pra mim. Enfim, diz que muita gente em Hollywood meio já sabia disso, sabe, Edgar? E às vezes comentavam e as pessoas meio que falavam: sabe? Porque o filme realmente foi um imenso sucesso, recebeu indicação ao Oscar. A própria Maria Schneider foi lançada ao estrelato depois deste filme, O Último Tango em Paris. Mas depois nunca mais fez cinema, principalmente nua, né, Edgar? E depois, enfim, a gente não sabe, mas foi ter problema com drogas, com depressão, quer dizer, talvez isso tenha marcado ela pra sempre, né? E o Bertolucci fala que, na verdade, ele se sente mal, assim, por ter feito, mas não se arrepende, porque acha que o resultado que ele obteve foi o que ele imaginou e ele fez um grande filme. Mas é uma questão muito, muito séria. Quando esse post caiu na internet, os atores começaram a reagir através das suas redes sociais. A Jessica Chastain, que é aquela ruiva super famosa, falou: olha, para todas as pessoas que amam esse filme, vocês estão assistindo uma garota de 19 anos ser estuprada por um cara de 48 anos. O diretor planejou o ataque, eu me sinto enjoada. Depois veio a Evan Rachel Wood, que é a estrela de Westworld, série que teve ponto final ontem na HBO, e também falou: nossa, isso é de quebrar o coração, é indigesto. Esses dois caras são, assim, bem doentes, né? De pensar que isso estaria tudo bem, de não informar a atriz. Teve Chris Evans também dizendo que ele nunca mais vai assistir esse filme da mesma forma, que ele ficou enojado e se sentiu até com raiva, né, Edgar? Agora, é uma situação realmente bastante problemática. A gente outro dia falou do Hitchcock também, né? Aquela história com uma outra atriz também, com a Tippi, né? Fato que ele assediou ela também durante as gravações, chegava a ter furinho ali para poder olhar ela dentro do camarim, chegou a tentar beijá-la, mas não, colocou em risco ali em cenas exaustivas para chegar, enfim, teoricamente é uma cena que ele gostasse e considerasse real. Até que ponto vai, né, Edgar? A tentativa do diretor de tirar uma reação real. É muito tênue essa né? linha que divide aí, né? O que pode ser considerado crime ou não. Não sou especialista, né? Não sou nem criminalista, muito menos. Mas a linha que divide lá o desejo do diretor
em tirar o máximo, em trazer mais realismo a uma cena, né, é muito tênue, né? E se ela não sabia, se ela não tinha essa informação, se foi ocultado dela, se foi omitida essa parte, essa estratégia, digamos, para o diretor tirar o máximo da atriz, cara, isso ainda pode dar problemas aí para família, para ele, para herdeiros, enfim. É uma coisa realmente polêmica, né? Quando se discute as questões dos direitos, né? O respeito às mulheres, essa questão toda fica, quando o assunto vem à tona, uma polêmica grande que se gira em torno do mundo do cinema. Porque se o ator, quer dizer, muitas vezes a pessoa tá ali num papel para conquistar uma carreira, para buscar uma projeção dentro da carreira, e não mede muito as consequências da hora ali. Agora, isso tem que estar de comum acordo e explícito para quem está participando e para quem está envolvido na cena, no caso ali. Né? O próprio diretor falou que, enfim, nunca pôde se desculpar e sabe que ela ficou com raiva dele até o fim, com razão, né, Edgar? Então, quer dizer, uma história bastante complicada. Se quiser ver as cenas, tá lá no meu blog, jp.com.br/Paula Carvalho. 10 horas.